entenderam e diz que todas as línguas, tribos, nações que estavam ali entendiam o que Pedro pregava. Aleluia. E aí, 3.000 almas aceitaram ao Senhor. O novo discurso subiu, era o número de 5.000. E, nesse crescimento vertiginoso da igreja, começou a aparecer necessidade, porque a palavra diz que eles viviam unânimes. Unânimes quer dizer unidos numa só fé, num só propósito, numa só busca. Na partilha do pão e também da palavra. Glória ao bendito Deus. E aí houve não pouca contenda entre as viúvas dos judeus naturais e também daquelas vindas da Grécia. Glória ao bendito Deus. Porque algumas recebiam a sua parcela, a sua ração, enquanto outras eram esquecidas. Ora, vamos eleger dentre nós 7 homens de boa reputação, para que tenha cuidar do serviço das mesas, ou seja, servir a necessidade da igreja. Pastor, o senhor tem tempo que está visitando cada membro das igrejas? Ele não tem tempo, ele trabalha. Hoje, falou para mim que não tem trabalho. Então, quer dizer, trabalho na terra e tira da noção de sustento. Está 100% fiel. E está tendo tempo demais, irmãos. Então, como líder espiritual da igreja, tem sido modelo. E quando ele travessa, é porque ele tem o seu bem. Ensina o seu menino, o caminho que você agradar, que até acredita, ele não vai desviar dele. Vai ser melhor que você na seu testemunho, dele fora da igreja. Você sabe que esse andar de criança para lá e para cá correto, e se não gosta do seu filho ser repreendido, por que você mesmo não repreende? Deus não te deu autoridade para ter pai e para ter mãe? Por que espera outros donar de tudo que é sua? O que Deus me deu não é para casa, não. Aleluia. E eu tenho certeza que se for de Deus eu vou falar outras vezes, eu vou falar. E se não for de Deus, não traz aquele homem não, porque ele bate demais. Baixar, a palavra está falando, não estou batendo ninguém. Deus me chamou para isso. Ai de mim, no dia que eu toma aí na sua mão esquerda uma barra, toma na outra um cachaça, e ai de ti de usar. Se vocês não sabem para que serve a vara e o cachaça, eu vou explicar. O cachaça é uma vara curva, a qual a ovelha puxou. Ela não quer ficar junto no rebanho. Ela vai fugir para o lado, o cachorro leva o crachado lá na sua jugular, ou seja, no pescoço, até ela tira a força da ovelha. Ela faz força, vai para frente, mas o crachado está segurando. E ela vai lá, no nome dela, que eu te quero, ó, vem para cá. Os pastores, todos eles têm a vara e o cachorro. A vara é para o homem do esposo, apoia quem quer, porque a palavra ensina. Agora, você recebe, para o seu nome, tome. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus foi de culto, porque eu não era assim. Mas eu tenho sinais do meu corpo, a qual na minha desobediência, o Senhor falou, eu te quebro. Eu vou te quebrar. Ou você vai me servir por amor, ou vai me servir pela boca. Você não precisa de mim, mas eu me chamou. E eles não abrem mão de mim. Glória a bendito Deus. Tem um jeito de chegar. Tem uma festa que teve um corte lá no final da igreja. A cabeça rachada, dedo cortado. Depois eu vou testemunhar um pouquinho, para vocês saberem como é que Deus faz nas ovelhas desobedientes. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte: um certo pastor, ele tinha uma ovelha rebelde, desobediente. Já vou entrar de novo no diaconato. Mas eu tenho que falar isso. Toda vez que abria a porta do aprisco, alguém ia na frente e o pastor tinha que largar a outra
precisava das 99 para correr atrás da número 100, que se ele não corresse atrás dela para segurar, que os caras já com desespero, ia se rasgar, ou ia cair na boca do outro. E o pastor suava para ir atrás dessa ovelha. Quando foi um belo dia, o pastor chegou tão jeito nessa ovelha hoje. E quebrou-lhe as 4 pernas. Mas quero ver se correr de mim agora. Quebrou mesmo as 4 pernas da ovelha. E levava as outras para bichos, assim. Aquela ele tinha sempre cuidado de curar os filhos, que ele mesmo provocava, que ele quebrou. Dá ela a porção do capinzinho fresquinho, a agulha fresquinha, e aquele zelo, aquele carinho daquele amor por aquela ovelha ferida, só tranquilo, foi ensinando aquela ovelha que o pastor não fez aqui por mal, não fez por bem. E a ovelha se curou. E quando o pastor abria a porta do aprisco e dizia assim, ele errado, que quer dizer, venham comigo, as outras ovelhas saíam tudo à frente, e aquela ovelhinha era a última a sair. Quando o pastor ia novamente retornar as suas ovelhas para o aprisco, ele errava, aquela ovelha machucada, ela era a primeira a tomar a fila aí à frente, e as outras iam atrás. Estão aprendendo? Aprendeu que quando o pastor bate, é porque ele ama, ele quer te corrigir, ele quer te conduzir os caminhos da verdade. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai você comigo. A porta é estreita. O caminho largo leva para a perdição, leva para a morte. Glória ao bendito Cristo. Mas aí tá bom. Então vamos escolher entre nós 7 irmãos de boa reputação, que tenham bom testemunho dos da igreja e também dos de fora. Antigamente os pastores investigavam a vida de cada um, para saber se tinha um nome sujo, se o nome estava limpo na praça, para saber se ele brigava com os vizinhos, se era de mal com alguém. Irmão Geraldo, como é que é o pastor, né? O senhor é vizinho dele, o que o senhor pode testemunhar dele? Tem muita gente que teve um que escreveu assim na sua casa, assim, ó. Essa casa é de Deus. E fica esses xingações e palavrões e mulher de olho roxo, filho espancado. E os vizinhos olhando daquela espírita lá, mas não é possível, isso é serpente. Escrever assim embaixo. A escrito assim, essa casa é de Jesus. Mas eu escrever embaixo assim, mas está alugada para o diabo. Seguinte, não é só sentar na igreja, não. Não é só sentar na cabeça e ouvir, não. É praticar a palavra. Não é só ouvir esquisito, não. É ouvir, obedecer, crer. É fazer o ídolo do Senhor acontecer. Ele vai dando esse jogo, versículo 19 e 20 por todo mundo. Pegar o evangelho a todas as curas. Ensinando todas as coisas. Batizando o novo. E ele eu estou com todos os dias a sua vida, né? Nós estamos sozinhos. Então o ídolo não está escrito lá, vai pastor, vai Davi, vai Tiago, vai você, governador, vai Papa, vai Freira. Não. Está falando it. It é pessoa pequena. Quem sabe que é uma ordenança, a primeira é ser batizado, a segunda, conhecer a palavra para praticar o it. Como ouvirão se não há quem preste, como crerão se não há quem ensine. É necessário analisar as escrituras e dela procede o reino de Deus.
por falta de sabedoria que conferece. É por falta de sabedoria que eu não sei o meu chamado. Está 20, 30 anos na igreja, não sabe para que foi chamado. Não é falta de interesse, não. Não é falta de analisar as escrituras, não é falta de buscar conhecimento, não. Não é falta de olhar para a vida de Cristo, porque esse é o meu modelo. É desse jeito que tem que ser. Se não parecer com o Senhor, não é Deus. Mas então Pedro, no seu discurso, 5.000 almas. Aí lá na frente, esse Cornélio, em oração, e Pedro estava no terraço também orando. E veio um lençol dos céus. Nesse lençol tinha facultos, né? Todo jeito, né? E a voz veio do céu e disse assim: Pedro, mata e come. E Pedro respondeu: Senhor, em hipótese nenhuma, eu matarei e comerei coisa imunda. E Deus disse para ele: Como ousas tu chamar de imundo o que desce dos céus? Cornélio era romano, era. Mas aquele que podia machucar, soltar, lançar nas prisões, ele cuidava. Ele zelava. Alcançou o testemunho dos seus inimigos. Que o judeu odiava os romanos de morte. Vem dizer que os malditos amaram os que nos aborrecem. Glória a Deus. Então ali, o anjo do Senhor falou com Cornélio. Cornélio, ele via, homem, ele vai à casa de Simão, o curtidor. E lá tem um outro Simão, com o sobrenome Pedro. E esse vai te dizer o que deve fazer. Ali veio 2 dos enviados de Cornélio até Simão Pedro. E Simão chegou ali e ouviu o testemunho de Cornélio. E disse: olha, na verdade eu creio que o Evangelho verdadeiramente vem até os gentios. Ali ele compreendeu que o que Deus purifica, o outro não pode chamar de imundo. Esse Pedro que negou Jesus e que Cristo falou assim: apacenta as minhas ovelhas. Conhecedor do poder de Deus, testemunha ocular de Deus feitos de Cristo. Deus, nessa passagem com Cornélio, ele mostrou que ele abençoa quem quer, que ele batiza com o Espírito Santo a quem quer. E não cabe a mim nem a você falar assim: aquele ali não vai herdar o reino dos céus, aquele ali não tem chamada para ser diácono, aquele ali não tem chamada para ser um cooperador, aquela irmã não pode fazer parte do ciclo de oração. Quem somos nós para limitar os vasos a qual Deus tem vestido? Não somos chamados para ser um povo. A cabeça está por aí sai enrolando. Ela não precisa do pescoço para sustentar, não. E o pescoço não precisa do tronco. O tronco também não precisa das pernas. As pernas não precisam dos pés. Não precisa dos dedos. O braço. Os dedos para se manter. A falangia. Não precisa da mão não precisa das juntas, não precisa do antebraço, do braço, e não precisa estar ligado no corpo. E a cabeça não é Cristo. E se cada um é chamado para uma função, tem que viver um livro, não. Porque senão o corpo não funciona. Essa é a igreja de Deus. Ela tem que funcionar. Aleluia. Mas aí, lá no livro de Gálatas, glórias ao bendito Deus, a palavra assim diz: quem quiser acompanhar, abra no livro de Gálatas, capítulo 2, glórias ao bendito Deus, a partir do versículo 9. Vamos ler a partir do versículo 8. A palavra diz assim: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão,
ele se operou também com eficácia para com os gentios. Então é Paulo dizendo isso. E conhecendo Tiago e Cefas, que é Pedro, né? Cefas quer dizer Cefas, Pedro. E João, que era considerado como as colunas, a graça que se lhe havia dado, deram-nos destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios a lei da circuncisão. E recomendando-nos, somente que nos levássemos os pobres, e que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando, e se apartou dele, temendo os que eram na circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. O crente, quando passa a ser dissimulado, tem que chegar com Deus mesmo, para ver se ele acorda com o Evangelho de Cristo. E a palavra diz mais assim, ó, mas quando vi que andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Tem gente que abre a boca repreende tantos, mas não olha para dentro de si. A Bíblia em si demonstra que não teme a Cristo, que não teme a Deus, que não obedece à sua liderança. E quando chegam os outros mais, a gente não é muito gostoso, não. Lá o negócio tem que ser feito assim. Lá na minha igreja, a pregar o evangelho tem que ser presbítero, tem que ser diácono. Para fazer isso, tem que ser circuncidado. Para quem sabe o que é circuncidação, veja que era tirado ali uma película, era como se fosse uma cirurgia de fimose, para poder ser considerado, nós também de Deus cristãos, ser considerados judeus. O tempo isso foi abolido porque eles usavam aquilo como sinal de virilidade, de machismo, de ter ser homem. Então veja que Pedro já conhecia, e os gentios, que era sempre pelo amor de Cristo, pela graça, não precisava desse negócio não. Quem quiser, quem almeja o reino dos céus, tem que reconhecer o Senhor Jesus Cristo como único, verdadeiro e suficiente Salvador. E assim aquele judeu queria circuncidar os gentios. E Paulo, não, esse negócio é errado. Não é assim. O Evangelho alcança as nossas vidas pela nossa fé, pela graça, pela nossa confiança em Deus, pela nossa entrega. Deus em todos os tempos cobra de mim e de você obediência. Aleluia. E ali, quando estava longe de Tiago, quando estava longe, glória ao bendito Deus de João, Pedro, ou quer dizer, Cefas, que estava perto, longe de Tiago e longe de João, ele sentava com os gentios, comia, vivia. Quantos e quantos que lá fora, longe da presença do pastor, senta na mesa dos escarnecedores, dos zombadores, e dentro da igreja acreditando que é cristão. Deixa eu falar para você, o pastor não está vendo não, mas os olhos não dormitam, Deus não dorme. Os olhos deles não têm ação dos homens da face da terra. E a palavra de Deus não tão impossível que eu possa ajudar. Então aquele que pega contra um Deus imortal, um Deus onipresente, ele está aqui, está no Japão, está na China, está na Indonésia, está na Rússia, está em todos os lugares. O Deus onisciente, ele sabe o que você vai pensar daqui 10, 20 anos. Porque antes de ser cogitado no ventre da sua mãe, ele é desconhecido. Ele é Deus. Tem gente que se esconder que ainda está em Deus. Conserta a sua vida, põe na posição. Deus tem falado desde longe. Eu te vejo. Estou de olho no Senhor. Conserta a sua vida, põe a sua vida. Deus está te vendo. O pastor não te vê não. Está vendendo o docinho dele, já vendeu o peixe dele para hoje, comprei 2 mil.
Eu não estou te vendo, não. Os presbíteros não estão te vendo, não. Aí chega a noite. Aleluia. Pula da casa. Aí eu conheço. Aí Deus vai fazer para você, olha, tem gente que tem um espírito de preguiça na igreja. Já está de boca aberta. Fica em casa dormindo. O culto a gente prepara em casa. É lá que você vai falar o seu joelho, Senhor. Qual é a palavra do seu reflexo, segundo o desejo do seu coração? Senhor, qual que é o louvor que você quer louvar essa noite? Vai fazer uma oração no seu coração. Aquele que está batido de espírito, possa nós te animar na sua presença. Senhor, ele aqui, sou teu vaso. Faz-se conforme o seu querer. Aleluia. O culto começa a ficar. Aleluia. Simão, bacana, conhecedor do Evangelho de Cristo, o próprio Cristo só apacenta as ovelhas. O bacana já conhecer que Deus não faz acepção de ninguém. Foi usado de uma forma grande que logo no princípio ali, depois da ascensão de Cristo, 5.000 almas. Eu te garanto que ele não perguntou. Você é daqui aqui? Você é grego? Você é japonês? Você é um indígena lá no Brasil, porque os portugueses não tinham descoberto o Brasil, mas o Brasil já era habitado. Eu não perguntou nada disso não. De qual Cristo você é? Se você não for judeu, você não pode acreditar Cristo não. Ali ele não perguntou. Ali ele tem condições para aceitar o Evangelho de Cristo. E por que nessa altura do campeonato, depois de ver tantas maravilhas, foi querer barrar os gentios de aceitarem a salvação? Porque Cristo não morreu só para os bonitos, não morreu para os feios. Não morreu só para os magrinhos, não morreu para os coquinhos. Não morreu só para os branquinhos, não morreu para os pretinhos também. Os amarelos, os pitadinhos, os leprosos. Ele não fez excepção, não. Ele não morreu só para a igreja chamar, não. Morreu para a igreja também, comigo, com você. E por quê? Tentar pedir a salvação para aqueles que vêm com o coração ferido, machucado. Quantos e quantos que ficam sempre chega aí bonitinho, senta na gaveira, é igual eu estou aqui, ó. As imagens ficam vazias. Nossa, está vendo? O cheiro, meu Deus! Quanto tempo que eu não toma banho? Acepção. Foi para isso que Deus me chamou. Glórias ao bendito Deus. Os servos de Deus têm que zelar todo mundo. Servos de Deus, amigos de Deus, conselheiros de Deus, embaixadores de Deus. Então você não pega o seu querer e nem eu pego o meu, não. Pegamos o Cristo ressurreto. Não pegamos o Cristo morto pendurado na cruz, não. Porque ele ressuscitou. Então sabemos nós que não estamos aqui para ficar, senão nós escondidos dentro da igreja, por esse tempinho curto, que a Bíblia diz que é 70, 80, 90 anos, não. Estamos nós nos preparando para viver eternamente junto com o Senhor. E se não cumprir com o querer com a vontade de Deus, não vai, não sobe. O pessoal vai falar de mas esse Deus é injusto demais, eu estou querendo que ele fica anotando todos os pecadinhos, anota assim. Quando você aceita Cristo, há um livro no céu, a qual está escrito o livro da Bíblia e o seu nome. Mas há também outro livro da ação dos homens da face da terra.
maravilhoso. Ele fez um aparelhinho que te mostra um pouco da onipotência dele. Gravou o CD. Nesse CD, olha naquelas linhas ali, mas como é que uma porcaria dessa aqui faz som e imagem? Como é que desse botão de fiozinho aqui consegue se transmitir? Como que através de um satélite eu posso comunicar lá com o irmão do Japão? Digita ali no computador, você fala em brasileiro e sai traduzido em japonês do outro lado. Olha para você ver um pouquinho do poder de Deus. A coisa permitir essa sabedoria boa. E ali, você pode avançar, pode recuar, pode passar o fio em frações de minério de segundo ali, ou em segundos. E Deus tem o poder de mostrar a sua vida inteirinha em frações de minério de segundo. De modo que você quiser falar assim, Deus, eu não fiz isso não. E deixa eu te mostrar. Senhor, eu não vi ninguém falar no seu evangelho não, porque eu tinha que viver lá na nossa terra. Viu? Vou te mostrar. Você pegou consciente. A boa nova está aí, para quem quer. Quem quiser salvação, é a porta, Cristo. Quem não quiser, pode se deleitar na sujeira do mundo oferece. Eu perguntei para alguns, quem é dono do coração do homem? Vocês sabem dizer? Quem é dono do coração do homem? Alguém me diga, quem é dono do coração do homem? O próprio homem. Deus deu livre-arbítrio. Você serve a Cristo se você quiser. Você vai ganhar a sua salvação se você quiser. Se você não quiser, pode continuar se prezando. Você não é obrigado, não. O pastor não te obriga, eu não obrigo, ninguém não obriga. Mas se você quiser a salvação, o preço já foi pago. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que quer, não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16. E a verdade é essa: quem tem Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem negócio, não tem vida. Mas sobre ele permanece aquilo de Deus, João 3,16. Glória a Deus. Ezequiel 33. O ofício do verdadeiro atalaia. O atalaia é aquele a qual Deus constituiu, digamos assim, como um líder espiritual, como pastor da igreja. E esse é responsável pelo seu rebanho. Quando vê que vem um perigo iminente, o Espírito Santo entra com a sabedoria. E ele, como um arauto de Deus, um atalaia de Deus, um anunciador da boa nova para o povo. Olha, se cuida, meu irmão, sai dessa vida ruim que você está, que você vai morrer. Se esse está pregando é da carne, você conhece a minha vida, não deu ouvido a palavra, vai morrer na sua identidade. Mas Deus não vai cobrar do atalaia a dívida de sangue. Cristo, tudo que eu pude, Deus é testemunha. Avisei, alertei, não me deu ouvido. Mas se falar, e a igreja ouvir, gloriosamente Deus não vai ganhar com. Mas se não ouvir, aqui tem a igreja espiritual de Deus e tem a igreja carnal. Tem aqueles que servem a Deus em espírito e verdade, e tem aqueles que estão aqui dentro brincando de serpente. Tem aqueles que têm conhecimento ou que estão com o coração aberto, querendo conhecer mais, mas são aqueles que estão ouvindo esquecidos. Ou que hoje, de certa maneira, não está mais nada. Você vai ver de qualquer maneira. Eu vejo o porteiro como o atalaia dentro da igreja. O atalaia do pastor. É aquele que está ali na porta para tocar a trombeta. Ele tem que estar em jejum e oração, ele tem que ter visão espiritual, porque os demônios estão em oração ali, repreendendo o tempo todo ali, não está em voz alta, está
escandalizar a igreja, mas está aqui. Impedindo que Satanás venha entrar com as pessoas dentro da igreja. Então ele coloca a vida no altar e ele fica de pé. E ele não fica de costas para a porta, não. Ele está vendo lá de fora e está vendo dentro da igreja. Eles quando vê que o pastor está preocupado com os meninos, ele vai dizer que o pastor vai ser aborrecido. Como servo de Deus, como colaborador da igreja de Deus, ele pega os meninos pelas mãos e leva nos seus pais. Só cuida do seu filho. O verdadeiro curtido, ele tem que se cortar dessa maneira. O verdadeiro prostíbulo, o que difere ele de um diácono, é que o diácono, ele serve mesmo, estuda das obrigações, vê ali a necessidade da igreja. Já o presbítero, ele tem uma função a mais. Na ausência do seu pastor, ele pode ficar em treino. Eu vou do Senhor. Mas o fato de ele seguir a ceia do Senhor e também prestar o serviço de pastor, não quer dizer que ele deixou de ser servo, não. Ele não tem que sobrecarregar os pequenininhos que chegam, não. Ele tem que ser exemplo demais. Havia um certo homem numa igreja, enquanto tirava para tudo o que precisava, o pastor não precisava nem de ordenar, já prendia antecipadamente o pensamento do pastor. Servo bom, fiel. Esse irmão, o pastor procurou saber, entre os vários irmãos, a procedência dele, se verdadeiramente ele era um homem carinhoso. Está certo, pastor? Pois esse irmão tem chamada para ser presbítero. Quando ungiu o presbítero, vai ser mais certo e ter mais liberdade para servir o povo da igreja, servir a Cristo. Morreu. Só queria saber da tribuna. Não quis saber fazer mais nada. Em vez de ser um presbítero, se transformou num presbítero. Porque começou a atacar a igreja e ordenar os irmãos daqui e dali. Glória a Deus de Deus. Ele nunca na vida chega a ser pastor. E se achava pagando quando chega, fica nas escolas bíblicas, já não aparecia mais, nos estudos de doutrina lá, e serve os outros irmãos, os diáconos, os cooperadores, eu já não preciso mais disso, estou cheio, eu já sei muito. E fica esperando a oportunidade de pregar. E não vai ter nunca. Ou aprenda a se humilhar na presença de Deus, ou se encher, ou acabou. E um desses aí, com formatura eclesiástica, digamos assim, em cristologia, em ecologia, vamos dar aí. Veio aquele diáconozinho, sempre prestador de serviço na igreja. O pastor deu uma oportunidade que ele tinha uma língua naquele homem. Você vai dar uma oportunidade para ele sem pregar palavra? Eu sou formado nisso, eu sou formado para aquilo aqui, minhas credenciais, ó. Ele é para estar aqui, não eu. Mas para você estar aqui, já tem um ano que você não aparece nas escolas aqui. Quantas e quantas vezes eu te procuro nos dias de doutrina para te orientar, para você me ajudar, para não estar presente. No dia que você começar a fazer parte do povo da igreja, não sabe se vai ter essa oportunidade. O chamado do servo de Deus é batido. Independentemente que seja pastor, presbítero, diácono, missionário. Pastor, lá na porta o senhor vai ter comida também. Esse trabalho que elas fazem, quando está em oração para ninguém cair, se machucar, tem que ter o mesmo cuidado lá também. Porque para repreender as mulheres, nada melhor do que a mulher. Tem hora que o homem é igual eu mesmo, é meio costeiro. Ele não pode.
A palavra diz para vocês, mulheres mais velhas, cuidar das outras mais velhas que vocês como mães, das adversidades como irmãs, e das mais novas fazer instruí-las como filhos. Isso é só a função de diácono, das diaconistas também. Glória ao bendito Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, sabendo de tudo isso, ele começou a ignorar a palavra de Deus e a se portar como um gentil. E Paulo, que nem apóstolo era, olhando para Paulo, um homem de pouca expressão, eu a chegar em Pedro. Glória ao bendito Deus. Repreendeu Pedro na cara. Ah, mas você não pode fazer isso não, porque eu sou discípulo do Senhor. Eu sou testemunho ocular, você nem lá estava. Você foi encontrar com Cristo muito mais na frente do caminho de Damasco. Quem é você para falar isso comigo? Tem muitos dentro da igreja que não aceitam a referência. O seu líder vai falar. Ou Deus usa várias menor expressão para te mostrar o seu erro e você aceitar, você não se referência. Pedro ali, ele olhou para Deus e disse, reconheceu. Então, não, na verdade, eu sou tipo de ser reconhecido. Eu conheci a palavra. Glória ao bendito Deus. A função do diácono, ela começa na primeira igreja. A primeira igreja chama-se família. As qualificações de diaconato. 1 Timóteo, capítulo 3.